Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é gravada, portanto, eu não sei o horário que vocês estão assistindo. Então, deste modo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos trabalhando com direito empresarial, estudando sociedades empresariais. Agora, vamos iniciar o capítulo 12, que trata sobre sociedades contratuais menores. Sociedades contratuais menores. Vamos começar. As sociedades contratuais menores são três. Então, nós temos aqui a sociedade em nome coletivo, NC, sociedade de comandita simples, CS, e a sociedade em conta de participação. Então, nós temos aqui três sociedades que, pela doutrina, são classificadas como sociedades contratuais menores. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação. Então, temos aqui as normas gerais a respeito dessas sociedades. Então, temos aqui, primeiro, nós vamos tratar sobre sociedade em nome coletivo e sociedade de comandita simples, né? Vamos tratar a respeito dessas duas sociedades primeiro. Normas gerais. Alienação da participação societária. Aqui trata-se de sociedade de pessoas, nos termos do artigo 1003 do Código Civil. Então, quando a gente fala sobre alienação da participação societária, nós estamos falando sobre a venda de cotas da sociedade. E aqui nós temos que essas sociedades são classificadas como sociedades de pessoas, ou seja, leva-se em conta as características pessoais dos sócios, né? Diferente do que ocorre nas sociedades de capital, onde só importa o investimento dos acionistas. Aqui não. Aqui nós temos como característica affectio societatis, ou seja, as características pessoais do sócio, honestidade, amizade, né, afinidade, amizade, honestidade, tudo isso é considerado na hora deles se unirem em sociedade. Então, aqui nós temos o seguinte: a cessão de cota social está condicionada à concordância dos demais sócios. Então, se nós temos uma sociedade formada por 4 sócios, por exemplo, A, B, C e D, e o sócio A deseja vender suas cotas para o sócio E, por exemplo, né, para que esse E, estranho ao quadro social, ingresse na sociedade, depende da concordância de B, C e D. Então, se um desses sócios não concordar com o ingresso desse sócio E, essa cessão não pode acontecer. Ela não pode acontecer. E as cotas sociais são impenhoráveis, né, nos termos do artigo 1026 do Código Civil, por obrigação individual do sócio. Então, se o sócio A tem dívidas pessoais, não se trata de dívidas da empresa, são dívidas pessoais dele, ele, pessoa física, se endividou e não possui mais bens pessoais suficientes para pagar as suas dívidas, só restou as suas cotas. Essas cotas são impenhoráveis. Então, nós temos que o artigo 1026 permite que seja penhorado o rendimento dessas cotas, então todo o lucro que essas cotas poderiam render, né? Aliás, parte do lucro que essas cotas poderiam render, poderão ser penhoradas. E o artigo 1026 também fala sobre a possibilidade da liquidação das cotas em favor dos credores, ou seja, o valor das cotas deve, pela sociedade, ser depositado em favor do credor, reduzindo assim, então, a participação desse sócio na empresa. Porém, se a dívida dele for maior do que o valor total das suas cotas, né, a sociedade paga para o credor até o valor limite das cotas desse sócio devedor e o sócio, então, será excluído da sociedade, não fará mais parte da sociedade. Tanto na sociedade em nome coletivo quanto na comandita simples, adotam firma, né? Então, elas não adotam denominação. Por isso, não podem se utilizar a expressão fantasia. Somente poderão adotar firma, né? Somente nome civil do sócio de responsabilidade ilimitada poderá fazer parte da firma. Então, somente o nome civil, o nome do sócio de responsabilidade ilimitada poderá fazer parte da firma, poderá fazer parte do nome da empresa. Somente o sócio com responsabilidade ilimitada pode administrar a sociedade. E ainda, somente pessoa física pode ser sócio com responsabilidade ilimitada. Pessoa jurídica
não pode integrar a sociedade em nome coletivo e nem ser comanditada na sociedade e comandita simples, e nem ser comanditado na sociedade simples. O sócio comanditado é aquele que tem responsabilidade ilimitada, né? Então, não permite que pessoa jurídica seja sócio comanditado na sociedade comandita simples. A sociedade em nome coletivo tem previsão nos artigos 1039 até 1044 do Código Civil, que diz o seguinte: todos os sócios respondem ilimitadamente. Todos os sócios respondem ilimitadamente, devendo ser pessoas naturais, ou seja, pessoa física. Todos os sócios obrigatoriamente devem ser pessoa física. Não se admite pessoa jurídica como sócios da sociedade em nome coletivo. Podendo qualquer um desses sócios ser nomeado administrador. Então, podem ser administrador um dos sócios, alguns dos sócios ou todos os sócios, mas não se admite que um terceiro não sócio seja administrador da sociedade em nome coletivo. Podendo ter seu nome civil na composição do nome empresarial. Então, com relação ao nome da empresa, a razão social dessa sociedade, pode ter o nome civil de todos os sócios, alguns dos sócios, um dos sócios. Mas sempre que ocultar o nome de um dos sócios, tem que ser agregada a partícula "-ecia", sempre no final da razão social, fazendo referência ao sócio que teve seu nome excluído da razão social. Ainda com relação à sociedade em nome coletivo, temos o artigo 1028, que trata sobre o falecimento de sócio, de morte de sócio. Então, nós temos aqui o seguinte: se o contrato social não dispuser a respeito, opera-se a liquidação das cotas do falecido. Isso quer dizer o seguinte: o valor das cotas será pago em favor dos herdeiros. Então, o valor das cotas em dinheiro será pago em favor dos herdeiros, né? Para que os sucessores, para que os herdeiros tenham o direito de ingressar na sociedade, mesmo contra a vontade dos demais sócios sobreviventes, é indispensável que haja uma cláusula no contrato social que autorize. Então, o inciso 1º desse artigo 1028 diz que o contrato social pode ter uma cláusula nesse sentido, né? Regulando o fato de que, em caso de morte de sócio, os sucessores ingressam na sociedade e não haveria, então, a liquidação das cotas em favor dos herdeiros. Mas, para isso, há necessidade de cláusula nesse sentido no contrato social. A sociedade comandita simples, previsão, artigos 1045 a 1051 do Código Civil. Então, aqui nós temos dois tipos de sócios. Nós temos os sócios comanditados e temos os sócios comanditários. Os sócios comanditados têm responsabilidade ilimitada. Somente esses podem ser administradores. Somente eles podem administrar a empresa. E o nome empresarial deve constar o nome destes, certo? Somente os sócios comanditados podem ter seus nomes constando na razão social. Somente pessoas naturais. Então, não se admite pessoa jurídica nessa condição de sócio comanditado. Por sua vez, os sócios comanditários têm responsabilidade limitada, mas têm direito de participar na distribuição dos lucros e tomar parte das deliberações sociais e também na fiscalização. Podem ser pessoas naturais, pessoa física, e também podem ser pessoas jurídicas. Outras empresas podem ser sócio comanditário na sociedade comandita simples. Ainda com relação à comandita simples, previsão, artigo 1028 e 1050 do Código Civil. Morrendo o sócio comanditado, este aqui tem responsabilidade ilimitada, dá-se a dissolução parcial. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade paga para os herdeiros o valor da cota, né? O valor das cotas. A sociedade paga para os herdeiros o valor das cotas. Exceção: a menos que o contrato social expressamente estipule o ingresso dos sucessores. Ou seja, o contrato social, nos termos do inciso 1º do artigo 1028, pode ter uma cláusula que diz que, em caso de morte de sócio, né, sócio comanditado,
os seus sucessores, os seus herdeiros ingressam no lugar do sócio falecido, né? Então, morrendo o sócio comanditário, agora temos outra situação. Morrendo o sócio comanditário, continuará os sucessores, ou seja, os herdeiros ingressam no lugar do falecido. Então, o procedimento aqui é diferente. Morrendo o sócio comanditário, os herdeiros tomam suas cotas. Eles assumem a posição de sócio, exceção, a menos que previsto no contrato social cláusula diferente. Ou seja, é possível que tenha uma cláusula no contrato social que disciplina de maneira diferente, ou seja, que com a morte do sócio comanditário, os seus sucessores não ingressam na sociedade, eles recebem o valor das cotas, ou seja, ocorreria então a dissolução parcial da sociedade. A sociedade pagaria para os herdeiros o valor correspondente às suas cotas, o valor correspondente então às suas cotas. Sociedade em conta de participação é a terceira modalidade de sociedade. Previsão, artigos 991 a 996 do Código Civil. Essa sociedade ela é despersonalizada, por isso ela é chamada de sociedade secreta. Quando eu digo sociedade secreta, não é porque ninguém sabe que ela existe, muito pelo contrário. Aqui ela é considerada secreta porque ela não tem razão social, ela não tem nome, ela não tem CNPJ, ela não tem registro na junta comercial. Então, ela é ilícita? Não. Tanto é que o Código Civil prevê a respeito dela. Olha só, temos aqui artigo 991 e 996 do Código Civil, que trata a respeito dela. Então, ela é perfeitamente lícita e existe muito, né? Muitas empresas atuam dessa forma. Então, como é que ela funciona? Ela é composta por sócios ostensivos e sócios ocultos, também chamados de participantes, né? Sócios ostensivos e sócios ocultos. Então, a empresa é constituída em nome do sócio ostensivo, né? Então, o sócio ostensivo constitui uma empresa em seu nome, né? Então, tem aqui um CNPJ, tem uma inscrição na junta comercial em nome dele, né? Como se fosse uma empresa individual. Porém, esse sócio ostensivo se une, né, aos sócios ocultos. Esses aqui não aparecem na junta comercial. Então, nós temos uma empresa individual constituída em nome dele, que tem CNPJ, que tem um registro, mas esse sócio aqui, ele se une a uma outra pessoa que investe na empresa. Por isso, terá direito aos lucros, por isso estará sujeito aos prejuízos. Não assumindo obrigações em nome da sociedade, né? Então, essa sociedade aqui, ela é despersonalizada. As obrigações não são assumidas em nome dela. As obrigações são assumidas em nome desse sócio ostensivo. Como uma empresa individual, ela tem personalidade. E os negócios são praticados todos em nome dela. Contrato de funcionário em nome dela, conta no banco em nome dela, conta de energia e de água em nome dela, declaração de imposto de renda em nome dela, né? Então, não existe a sociedade para terceiros. As obrigações assumidas em nome do sócio ostensivo, que responde ilimitadamente pelas obrigações. Não tem registro na junta comercial a sociedade. A empresa individual constituída em nome do sócio ostensivo tem, sim, registro na junta comercial. Então, a sociedade também não tem CNPJ. A sociedade também não tem nome empresarial. Ela não tem razão social. Então, nós temos aqui os sócios participantes. Nós temos aqui os sócios participantes. Não podem ser condenados, aliás, não podem ser demandados pelos credores, né? Então, esse sócio participante não pode ser demandado pelos credores. Credores devem demandar apenas o sócio ostensivo. Os sócios ostensivos que pagam a dívida, né, devem, em ação de regresso, demandar o sócio participante. Então, os credores entram com ação contra o sócio ostensivo, que paga a indenização. Por sua vez, o ostensivo depois entra com uma ação de regresso contra os sócios participantes, também chamados de sócios ocultos. Os sócios participantes não poderão demandar os devedores da sociedade. Então, se a sociedade tem crédito, né, esse sócio participante não pode promover ação contra eles. Quem pode promover ação contra ele é somente o sócio ostensivo, somente o sócio ostensivo.
Encerramos, então, o capítulo 12. O capítulo 13 iremos estudar na próxima aula.